por esse bate-papo. E dizer que talvez tenha sido uma das maiores honras da minha vida escrever o prefácio da versão do seu livro em português. Aqui tenho em mãos aqui agora. Portanto, é muito especial. É como poder, se eu tivesse vivido há mais de 100 anos, escrever o prefácio de um livro de Freud. Sabe? Então é algo de que os meus netos terão muito orgulho, do avô deles, vendo que eu escrevi esse prefácio. E também escrevi isso no prefácio. Se eu tivesse que escolher um livro em toda a minha vida, qual foi o livro mais importante em minha formação como cidadão crítico? E também como adulto. Seria esse livro aqui. Portanto, essa é a versão que eu tenho, que eu li em inglês. E mais uma vez, obrigado por ter escrito isso. É um trabalho muito importante que, eu tenho certeza, ajudou e influenciou muitas pessoas em todo o mundo. Bom, eu estou muito honrado com o que você acabou de dizer. Escrever esse livro foi uma grande alegria para mim. Foi a primeira vez que escrevi um livro. Eu editei livros anteriormente, mas eu nunca havia escrito um. E foi baseado principalmente em minhas próprias palestras que eu estava dando em um curso introdutório. E eu apenas elaborei essas palestras. E como eu adoro ensinar psicologia social introdutória na psicologia para alunos de graduação, foi um livro prazeroso de escrever. E é importante que as pessoas saibam que esse livro foi editado e publicado pela primeira vez na década de 70. E depois disso recebeu muitas edições com novas pesquisas e descobertas do Sr. Elliot Aronson e também de sua equipe. Para aqueles que estão nos assistindo agora, o professor Elliot Aronson é um dos mais renomados professores de psicologia social do mundo. Seu livro, como está escrito no topo da edição em português, é considerado por Daniel Gilbert, professor de psicologia em Harvard, o melhor livro já escrito no campo da psicologia social. E estamos muito honrados em ter no ICL, nosso instituto, um instituto que traz conhecimento, traz a capacidade de aprender com alguns dos professores mais renomados em campos diferentes do mundo. Para pessoas no Brasil que não teriam o dinheiro para pagar por esses cursos. Temos, basicamente, metade dos alunos do ICL como bolsistas integrais, pessoas que não pagam nada e que fazem parte do movimento dos camponeses, parte dos sindicatos e parte do movimento estudantil. E é muito especial para todos nós ter uma conversa com você, uma palestra com você. E eu gostaria de começar com a pergunta mais básica. Como acabei de dizer, você é um dos mais renomados professores de psicologia social. O que é psicologia social? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que diferentes psicólogos sociais
responderiam de uma maneira diferente. Mas, para mim, a psicologia social tem a ver com a interação humana. É a maneira como nos comunicamos uns com os outros. A maneira como influenciamos uns aos outros. Como somos influenciados pelas pessoas. Pessoas vivas e mortas. Como atitudes são formadas e como elas instruem nosso comportamento, como essas atitudes determinam o que fazemos e como vivemos nossas vidas. Trata-se de nossos valores, nossas instituições e como agimos com outras pessoas e com a sociedade em geral em que vivemos. Portanto, trata-se de educação, trata-se de propaganda, trata-se de amor, como as pessoas se apaixonam, o que determina se elas gostam um do outro, o que determina como elas se relacionam entre si. E se trata de agressão e preconceito, e todos os aspectos de seres humanos trabalhando uns com os outros, brincando uns com os outros e lidando uns com os outros. E é isso que a torna tão empolgante para mim. E ser capaz é uma honra para mim, como cientista, poder investigar essas coisas. Fiz muitos trabalhos sobre como reduzir o preconceito que um grupo de pessoas sente por outro. E como melhorar a educação. Adoro ser um psicólogo social. E depois, sentar e escrever um livro para os alunos que os inspira. Foi uma grande honra e um grande privilégio para mim. Atualmente, ouvimos muito que as pessoas mudaram muito, que estão mais malvadas, mais agressivas, que estão indo para os extremos. Isso é real? As pessoas são tão diferentes de como eram há 1000, 2000, 3000 anos? Ou é apenas a nossa compreensão das pessoas e as ferramentas que elas têm à disposição que mudaram muito? Bom, essa é uma pergunta difícil de responder. Acho que as pessoas são basicamente iguais. Mas o que me preocupa no mundo em que vivemos hoje é a facilidade com que isso acontece. Reevocar preconceitos antigos. Então, pessoas tendem a se dar bem umas com as outras. Mas essa pode ser uma máscara muito frágil, pois parece estar muito fácil para uma pessoa autocrática inspirar ódio. Sabemos que Adolf Hitler fez isso. Sabe, há 100 anos. E, recentemente, em meu país, Donald Trump está conseguindo fazer isso. E tenho certeza de que, no Brasil, há coisas semelhantes acontecendo, onde parece fácil colocar um grupo de pessoas contra outro grupo de pessoas. E tudo isso significa para mim, enquanto psicólogo social atuante, que preciso me esforçar mais.
para encontrar maneiras de inspirar as pessoas a apreciar as diferenças entre elas, em vez de odiá-las por serem um pouco diferentes delas. Há uma citação em seu livro. Há aqui um parágrafo em seu livro que diz que, como Hermann Göring, um dos principais assessores de Adolf Hitler, disse antes de ser condenado à morte em Nuremberg, as pessoas sempre podem ser levadas a cumprir as ordens dos líderes. Tudo o que você precisa fazer é dizer a eles que estão sendo atacados e denunciar os pacificadores por falta de patriotismo e por expor o país ao perigo. Funciona da mesma forma em qualquer país. Você acha que isso é basicamente o que estamos vendo nos Estados Unidos, na Rússia, no Brasil, na Itália e em muitos países do mundo? A mesma fórmula que foi usada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial por Adolf Hitler? Sim, acho que isso é parcialmente verdade, mas não totalmente. Porque Abraham Lincoln disse algo muito bonito e muito verdadeiro, quando disse: você pode enganar algumas pessoas o tempo todo, e todas as pessoas algumas vezes. Mas não se pode enganar todas as pessoas o tempo todo. Porque mais cedo ou mais tarde, algumas pessoas se levantarão e dirão: o que essa pessoa está pregando é besteira, é destrutivo e é equivocado. E nós nos opomos a ele. E isso aconteceu ao longo da história. Você percebeu que Hermann Göring disse essas coisas quando estava a caminho do Carrasco? Mas isso ressalta o caráter errado de seus ditames. Muito difícil para mim ver a história se repetindo, mas parece ser o caso. Mas à medida que nos educarmos mais e mais, descobrirmos mais e mais sobre como a mente humana funciona em situações sociais, aprenderemos mais e mais, e aprenderemos como nos opor a líderes autocráticos mais eficientemente. Eu o conheço. Esse sempre foi o foco de sua pesquisa e de seus estudos. Além disso, os estudos e pesquisas de seu filho sobre o papel da educação. E você acabou de dizer isso em sua resposta. E hoje eu estava lendo um dos principais portais de notícias do Brasil. E estava dizendo que em nosso estado, o maior estado do Brasil, São Paulo, o governador do estado, que foi um dos ministros de Jair Bolsonaro, o Trump brasileiro, está diminuindo as aulas de artes, filosofia e todos esses tipos de aulas, e colocando mais aulas, que ele diz serem mais importantes para as pessoas, como matemática e português e essas aulas. Como podemos esperar que as pessoas sejam críticas e tenham uma melhor compreensão do mundo se removermos de seu currículo, de sua educação, aulas como filosofia, ciências sociais e outras matérias como essas? Não podemos, isso tornaria tudo muito difícil. Mas precisamos nos opor a esse tipo de coisa. E, mais cedo ou mais tarde, as pessoas perceberão e entenderão que estão sendo diminuídas.
Os filósofos já disseram coisas belas, importantes e verdadeiras por milhares de anos. Pelo menos desde o início da filosofia grega, com Platão, Aristóteles e Sócrates. Essas são verdades que se sustentam. E a ciência da psicologia social já demonstrou isso, que essas verdades funcionam. Tenho outra pergunta aqui, que é a rentabilidade econômica da violência, da agressão, dessa luta entre as pessoas. Em seu livro, você também conta como a audiência das TVs disparou, por exemplo, no dia 11 de setembro e em outros incidentes da história. Você também diz que, nas redes locais, às vezes mais de 80% do que eles mostram tem a ver com agressão, com violência, porque é isso que traz audiência. E audiência traz patrocinadores, e patrocinadores trazem dinheiro. E agora, com as redes sociais, com a internet, a mesma coisa ainda acontece. Quero dizer, o comportamento agressivo gera cliques e visualizações, e também gera monetização e dinheiro. Isso não é um problema? Além disso, como vivemos sob o paradigma do capitalismo, o paradigma capitalista quer ganhar dinheiro, dinheiro e dinheiro. E o dinheiro vem da agressão. É um bom negócio ser agressivo para lutar. Isso também não é um problema? Isso é um problema. Sempre foi um problema. E, como você sugere, isso é exacerbado pela internet. E como é fácil obter informações e seguidores e conseguir pequenos grupos de pessoas que concordam umas com as outras de forma equivocada. E é aí que está o dinheiro, você está certo. E as pessoas que são gananciosas, como Rupert Murdoch, que usam as notícias como entretenimento. Assim, ele entretém as pessoas que estão empolgadas com as notícias que ele apresenta. E grande parte disso está errado. Grande parte disso é mentira. E grande parte disso é dar às pessoas o que ele acha que elas querem ouvir. E ele está certo sobre algumas pessoas. O tempo todo e sobre todas as pessoas algumas vezes. Mas mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona. E é por isso que Donald Trump está com problemas legais agora. Porque a verdade veio à tona. Você sabe que tem uma parte em seu livro que, depois de lida, é óbvia, mas que me abalou muito. Assim, vamos lá, Eduardo. Tipo, isso é a realidade. Venha para a realidade. E é esse trecho do livro que diz: sempre que ligamos o rádio ou a televisão, sempre que abrimos um livro, revista ou jornal, ou acessamos a internet, alguém está tentando nos educar, nos convencer a comprar um produto, nos persuadir a votar em um candidato ou a aderir a alguma versão do que é certo, do que é verdadeiro ou do que é belo. Tentam nos convencer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso não faz da vida um jogo de vencedores e perdedores? E isso não é, de certa forma, prejudicial para confiarmos em outras pessoas? Além disso, em seu livro, você diz que, por causa de toda a propaganda, mais de 99% das pessoas, depois de uma certa idade, não acreditam em basicamente nada do que veem, do que assistem nas propagandas. Isso não é prejudicial para que
tenhamos um comportamento humano verdadeiro, um relacionamento humano verdadeiro entre nós? É difícil. E quanto mais desses meios de comunicação tivermos, mais difícil se torna. Mas temos que acreditar que a verdade acabará dominando eventualmente. Que mais cedo ou mais tarde as pessoas chegarão à verdade, porque a verdade está em algum lugar. Às vezes ela é enterrada sob uma avalanche de propaganda. Mas a verdade tem poder de permanência. Agora, os apoiadores de Trump espalham todos os tipos de rumores ridículos sobre Hillary Clinton ou sobre Barack Obama. E muitas pessoas acreditaram nisso por um tempo. E depois pararam de acreditar. A verdade tem poder de permanência. Ela sobrevive. E isso depende de nós. As pessoas que ensinam para enfatizar o que é verdadeiro. Não importa o que a oposição diga. O que podemos definir como verdade? A ciência produz resultados reais. Qualquer estudo científico que seja replicado e bem feito, é preciso acreditar. Mesmo que isso vá contra nossas crenças religiosas. Ou a propaganda feita por políticos inescrupulosos. Ou por pessoas que tentam nos vender seus produtos. A ciência não é perfeita, não é, mas é a melhor ferramenta que temos. Seja a ciência que nos fala sobre a epidemia de Covid e como curá-la, ou que nos fala sobre a importância das vacinas, por exemplo. E, novamente, sempre descobrimos que, embora hajam falhas ocasionalmente, a ciência, ela se autocorrige. E a verdade acaba vindo à tona. Essa é a nossa grande ferramenta. Há um capítulo em seu livro no qual você diz que pessoas que fazem maluquices não são necessariamente malucas. E essa é uma afirmação muito importante para mim. Pois, no Brasil, por exemplo, pessoas que votaram no Bolsonaro, o fascista brasileiro, o Donald Trump brasileiro, essas pessoas são consideradas, por aqueles que não votaram nele, como sendo fascistas. Como se todas fossem nazistas, como se todas fossem más. Como se todas elas não tivessem valor, entende? Então, o que você diz no seu livro é que isso não é necessariamente verdade. Algumas vezes, pessoas apoiam Donald Trump, ou outras pessoas, e elas não são más. As condições nas vidas delas, o tipo de informação que chegou até elas, fizeram com que tomassem essa decisão. Eu gostaria, se você puder, que você comentasse algo sobre essa afirmação. As pessoas que fazem coisas malucas não são necessariamente malucas. E também se é importante entendermos que, por trás dessa decisão, há uma pessoa que também pode tomar outras decisões e ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor se nas condições certas. Sim, essa é uma pergunta muito boa. Eu declarei isso. Eu a chamei de Primeira Lei de Aronson. E, na maioria das vezes, eu estava sendo irônico quando disse isso. Eu estava tirando sarro de mim mesmo.
porque eu tentei transformá-la em uma primeira lei como em uma ciência, como a física. Eles sempre tiveram a primeira lei, segundas leis, terceiras leis. E eu tinha uma lei para a psicologia social. E esse é o poder da situação. O poder da situação é uma afirmação simples, mas muito profunda. Situações podem ser tão poderosas que pessoas bondosas podem fazer coisas cruéis, que pessoas inteligentes podem fazer coisas estúpidas, e pessoas honestas podem fazer coisas desonestas. Situações podem ser tão poderosas que elas afetam temporariamente o comportamento de uma pessoa. Mas isso não significa que a pessoa seja desonesta, cruel ou estúpida. Você pode ter se comportado dessa forma uma ou duas vezes. Pode ter se comportado dessa forma por 5 anos. Mas isso é suscetível a mudanças. Talvez o exemplo mais dramático disso, na experimentação da psicologia social, seja o famoso experimento de obediência de Stanley Milgram, onde ele mostrou que as pessoas comuns podem fazer coisas terrivelmente cruéis, como aplicar um choque elétrico possivelmente letal a uma pessoa inocente, por obediência cega a uma autoridade. Em determinadas situações, isso corresponde a 66% das pessoas. 2 em cada 3 pessoas foram até o fim nesse experimento. E aplicou um choque elétrico de 450 volts em uma pessoa inocente. Era temporário, mas foi temporariamente muito eficaz. Pessoas que fazem maluquices não são necessariamente malucas. Todos nós somos capazes de mudar. Somos todos capazes de ser educados. E somos todos capazes de cair nas propagandas, de nos entusiasmarmos com um líder forte, como Hitler, Mussolini ou Donald Trump. Mas também somos capazes de mudar em uma direção que seja melhor para nós e melhor para a sociedade. E essa é a beleza da psicologia social. Acreditamos que todos podem mudar pela verdade. E, embora possa ser atrativo ou necessário seguir um líder forte que esteja liderando pessoas em uma direção desumana. Ambas foram aprovadas pela história como sendo temporárias. Você também conta sobre 2 experimentos em seu livro. Um deles em que eles reuniram um grupo em uma classe. Os dividiram e não me lembro se deram uma cor de camisa para um grupo e outra cor de camisa para o outro grupo. E depois de algum tempo, alguns bons amigos, pessoas que se davam muito bem, estavam brigando e eram totalmente contra a opinião do outro, só porque ele estava usando uma camiseta de outra cor. Mas, por outro lado, você conta sobre alguns experimentos em que alguns professores colocaram alguns grupos para trabalhar juntos.
Alunos de cores diferentes, de regiões diferentes ou de religiões diferentes. E depois de algum tempo, o preconceito que eles tinham diminuiu muito e eles estavam se dando bem. É possível, em termos práticos, fazer as coisas de modo a levar o mundo na outra direção das duas cores diferentes de camisetas para a direção das pessoas que se dão bem, sendo de religiões diferentes, tendo cores diferentes de pele e sotaques diferentes, e assim por diante? Sim, e o que você diz é usar esses dois experimentos em contraste um com o outro. Eu acho que isso prova tudo o que acabei de dizer. Erro de raciocínio é temporário. Ao colocar uma camiseta de cor diferente e colocar as pessoas em competição umas com as outras, as pessoas começam temporariamente a não gostar umas das outras e se agredirem uns aos outros. Mas colocando as pessoas em grupos cooperativos, em que trabalhem juntos para resolver um problema, como em um bom time de futebol, um bom time de beisebol ou um bom time de basquete, que aprende que se você passa a bola, não importa quem marca o gol. É tudo trabalho em equipe, todos fazem parte do mesmo time. Se torna uma coisa permanente. Não se trata apenas de se opor temporariamente a uma pessoa porque ela usa um uniforme diferente. É que você pode gostar permanentemente de alguém porque se convenceu de que ela é uma boa pessoa, porque são colegas de time que cooperam. Esse é um belo exemplo de como pessoas que se unem em prol de um objetivo comum aprendem a gostar e apreciar umas às outras. Aprendem a ver a beleza que há uns nos outros. Perfeito. Eu ouvi outro dia que, se o capitalismo é um monstro, a alma do monstro se chama propaganda. Os anúncios e todas essas coisas. E gostaria de te perguntar, qual é o papel da propaganda no mundo que temos? Bem, a propaganda tem como objetivo a propagação de uma ideia específica que pode não ser boa para o destinatário da ideia. Estou tentando lhe vender um produto porque eu quero obter lucro. E não me importo se esse produto funciona bem para você ou não. Quero que você compre esse produto porque isso me enriquecerá financeiramente. Mas educação vem do latim, que significa conduzir para fora. E isso faz com que a pessoa saia de si mesma em direção a um objetivo mais importante. E o objetivo mais importante é a compreensão. E isso é educação para o destinatário. A propaganda é para o comunicador. E mais cedo ou mais tarde, embora a propaganda geralmente funcione temporariamente, mais cedo ou mais tarde a pessoa descobrirá que grande parte da propaganda não está fazendo bem a ela, mas somente ao propagandista. A pessoa que vende um produto ou ao líder que se vende, pois o seu próprio benefício é fazer com que você acredite que ele está realmente fazendo coisas boas para o país. Quando, na verdade, é principalmente para si mesmo e para os seus, ou para seu desejo de poder. E, novamente, às vezes,
É preciso que as pessoas entendam a diferença e percebam que o propagandista não está trabalhando para ele, mas simplesmente para si mesmo. E aí a ciência entra em cena mais uma vez. As pessoas que tomam a vacina contra a Covid se beneficiam com isso. Pessoas que resistem à vacina porque algum propagandista lhes disse que ela não é boa para você ou pode lhe causar algum dano. É mais provável que contraiam a doença. E sendo contaminada de uma maneira muito poderosa, e que então ela aprende a lição da maneira mais difícil. Eu tenho mais algumas perguntas para fazer. A primeira é: no Brasil, na verdade, eu também acredito nos Estados Unidos. Na verdade, não é que eu acredite. Eu sei disso porque eu estive nos Estados Unidos. Há alguns meses atrás, e peguei um Uber. E ele estava me contando que Joe Biden é um clone, não é uma pessoa real. Está ligado aos Illuminati e é patrocinado por George Soros e Bill Gates. Não dá para acreditar na história que ele me contou. E no Brasil, a gente também tem pessoas que acreditam que a Terra é plana. Elas também acreditam que a vacina implanta um microchip em você. E muitas outras coisas. A pergunta é: você estudou psicologia social durante toda a sua vida. Quais armas de persuasão que temos para conversar com essas pessoas? O que você sugeriria para nós em termos de abordagem, em termos de armas de persuasão, para mostrar a essas pessoas a ciência, para mostrar a essas pessoas a verdade? Eu gostaria de ser inteligente o suficiente para saber a resposta a esta pergunta. Essa é uma pergunta muito difícil. As pessoas Acreditam em todo tipo de coisas. e é muito difícil convencê-los a não crer. Você precisa demonstrar a elas com fatos e com mais e mais ciência. Um grande homem uma vez disse nos Estados Unidos, eu creio que esse homem foi Benjamin Franklin. Não é possível ter uma democracia sem uma educação realmente boa. E educação é a resposta definitiva. E sinto que nossos sistemas educacionais não estão fazendo um bom trabalho. Quando as pessoas se formam no ensino médio e são capazes de acreditar em coisas como as que você acabou de mencionar, Eduardo, porque essas coisas são comprovadamente falsas. Você não pode simplesmente argumentar com verdade com essas pessoas que acreditam nessas coisas, dizendo-lhes a verdade. Você precisa demonstrar isso a elas, mostrando a elas os dados sobre as pessoas que recebem a inoculação, que recebem a vacina e as que não recebem. Você não consegue simplesmente educar alguém como seu motorista. Ali, naquele momento, pois ele já construiu o seu próprio castelo, um tijolo de cada vez, e é muito difícil dissuadi-lo. Ele investiu muito da sua energia naquilo. Porém, mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar atrás. E a verdade vai atingi-lo na face. A pergunta que tenho para você, a pergunta que tenho para te fazer agora é sobre o nosso processo de tomada de decisão. Às vezes me pergunto se realmente avaliamos as opções que temos e escolhemos a melhor após essa avaliação. Ou quando uma situação acaba surgindo, ou nos perguntam algo. O que eu quero dizer é, a resposta ou nossa reação já está determinada e nós apenas pensamos na justificativa ou uma explicação para algo que já foi decidido.
Qual dos dois é verdade? Será que nós, de fato, dada a nossa história, dado o nosso aprendizado, dados os nossos traumas, dados os nossos impulsos, já temos uma opção que escolheremos e só escolhemos uma opção justificada e achamos que estamos decidindo algo ou que realmente temos a capacidade de escolher uma das opções? Como o processo de escolha funciona em nós? Veja bem, o desejo de justificar nossas próprias opiniões e nosso comportamento anterior está enraizado nessa fase da vida. É uma tendência muito forte quando aprendemos novos fatos ou entramos em uma discussão com alguém. A necessidade de justificar nossa própria opinião é muito forte. E é importante poder questionar essa opinião de tempos em tempos. E meu pensamento sobre isso, eu escrevi um livro sobre isso chamado Mistakes Were Made, But Not By Me, que trata de nossa tendência de justificar nosso comportamento, mas que pode ter prejudicado outras pessoas. Mas, de alguma forma, não foi uma maneira razoável de agir. E é uma tendência muito forte, mas sempre que estivermos tomando uma decisão importante, precisamos dar um passo atrás e dizer: espere um pouco. Será que estou simplesmente tentando fazer com que meu ego se sinta bem, que eu me sinta bem com o que eu fiz no passado? Ou será que essa é realmente a melhor ação para mim neste momento? Você pega um líder como George W. Bush, quando ele era presidente do meu país. Ele iniciou uma guerra inteira no Iraque, convencendo-se de que o líder iraquiano, Saddam Hussein, possuía arma de destruição em massa que ele usaria contra seu próprio povo e contra outras pessoas da região. As evidências eram contraditórias, mas ele queria acreditar que Saddam Hussein tinha essas armas de destruição em massa. Portanto, em sua própria mente, havia um viés em relação a qualquer evidência de que ele pudesse ter essas armas. E isso foi suficiente para iniciar uma guerra terrível, que foi muito destrutiva para o povo iraquiano. E destrutivo para nós também nos Estados Unidos. E depois de alguns meses, quando não encontraram nenhuma arma de destruição em massa, George W. Bush disse: elas estão lá, nós vamos encontrar. O Iraque é um país grande, elas estão escondidas. E insistentemente ficou repetindo isso. Até que depois de 1 ou 2 anos, quando não encontrou as armas, ele teve que admitir: elas não estavam lá. Foi um erro terrível que ele cometeu, porque estava agindo de uma forma que justificaria sua decisão inicial de invadir o Iraque. É muito difícil para um presidente dizer: eu estava terrivelmente errado, e simplesmente recuar. A maioria de nós não tem esse tipo de poder, portanto, não tomamos decisões terríveis como essa. Mas a necessidade de autojustificação, seja em seu casamento ou em seu trabalho, seja na maneira como está criando seus filhos, ou em qualquer coisa que você, na verdade, qualquer pessoa, faça diariamente, é uma necessidade muito poderosa. Portanto, sempre que estivermos em uma discussão, sempre que estivermos tomando uma decisão importante, temos que nos perguntar: estou realmente analisando isso com clareza, ou estou simplesmente me comportando de forma a justificar uma decisão anterior que pode ter sido errada? E isso requer bastante senso de automonitoramento.
Mas algo que precisamos fazer sempre que tomamos uma decisão importante, especialmente quando estamos em posição de tomar uma decisão que terá impacto sobre outras pessoas, seja a nossa família, nossos funcionários, se formos um gerente, ou políticos, certamente. Como estamos sempre tomando decisões que afetam milhões de pessoas, precisamos ter certeza de que a decisão que estamos tomando é baseada em fatos observáveis E não em nosso próprio ego. E para finalizar nossa conversa, gostaria que você dissesse algumas palavras para as pessoas no Brasil sobre o seu livro, O Animal Social. O que eles devem esperar desse livro? E como esse livro pode lhes trazer conhecimento ou coisas que eles possam aplicar em suas vidas? É a última edição em inglês que foi traduzida para o português. É um livro que as pessoas estudam na universidade. Mas as pessoas que não estão estudando psicologia ou não estão estudando psicologia social também podem ler esse livro. Portanto, gostaria que você falasse um pouco sobre esse livro para as pessoas. O Animal Social. O Animal Social. É sobre como tudo começou. O Animal Social foi escrito a partir da minha... Eu chamo de história de amor, porque... eu amo a psicologia social. Acho que esse é um tópico importante. Acho que, como mencionei anteriormente em resposta a uma de suas perguntas, Eduardo, trata-se de amor e ódio e influência e propaganda na educação. Trata-se de todas as coisas que são importantes para nós, em todos os nossos relacionamentos e em todas as coisas que fazemos. Como somos animais sociais, interagimos com pessoas o tempo todo. Mesmo quando não estamos interagindo com eles, estamos nos preocupando com o que eles pensam de nós, com a impressão que causamos. Estamos sendo influenciados por eles. É poderoso e importante. Escrevi isso por paixão. Ele teve um grande impacto sobre as pessoas. Ele existe, como você disse, e foi publicado pela primeira vez em 1972. Ele está agora em sua 12ª edição. Não sei se você sabe, mas eu estou praticamente cego. Perdi a maior parte da minha visão há cerca de 20 anos. E continuei a atualizar o livro O Animal Social. Na última edição, mais recente, a 12ª edição, trouxe o meu filho Joshua como coautor deste livro. Meu filho Joshua também é psicólogo social. Ele é um homem muito jovem. Ele tem apenas 60 anos. Já eu tenho quase 92 anos. Esse livro foi importante para muitas pessoas. É fácil de ler. Eu escrevi para calouros da faculdade, mas ele pode ser lido por qualquer um. Não há nada lá que uma pessoa comum não possa entender. Professor Elliot Aronson, muito obrigado pelo seu tempo e obrigado pelo trabalho de sua vida. É algo a que todos nós sempre devemos ser gratos, porque você é uma pessoa que deu a sua contribuição para tornar o mundo um lugar melhor. Eduardo, foi um grande prazer conversar com você.